Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, um timão mais organizado, bem defensivamente, com posse de bola. E a grande pergunta, o Jô está recuperado? A gente precisa falar do centroavante, artilheiro de novo e decisivo no jogo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já eu vou falar sobre tudo que aconteceu nesse jogo, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo que tá rolando, hein? Notícias, estatísticas, resultados, todas as transferências do mercado da bola e no Brasileirão. Siga o seu time do coração, ative as notificações, você fica sabendo tudo em tempo real, não perde teu tempo. Vou deixar o link aqui na descrição, você baixa gratuitamente, não custa nada e serve para qualquer celular. Vitória muito importante, pelo resultado, pela atuação, pela evolução, por mais um gol de Jô, por vários aspectos. Para dar tranquilidade ao Silvinho, que apesar da gente notar essa evolução que eu citei, o aproveitamento ainda era baixo, né? Ainda se mantém, porque mesmo o Corinthians, que já não tem lá grandes expectativas, mostrando um futebol mais defensivo, mas mais compactado, com as linhas bem definidas, com sérios problemas na criação, a gente já imaginando que aos pouquinhos a coisa pode acontecer, mesmo assim empatava, né? Como empatou com o Internacional, como empatou no Clássico Majestoso, claro, grandes concorrentes, grandes equipes, jogos difíceis, natural, mas ainda assim você precisa melhorar o teu aproveitamento, o teu desempenho também na tabela de classificação, e foi o que aconteceu contra a Chapecoense, jogando em casa. Por isso, importantíssimo o resultado. É um jogo fora de Itaquera, em que o Corinthians busca 3 pontos, se mantém ali numa condição de meio de tabela e acaba vencendo um inimigo que vai brigar pela sobrevivência na Série A, e a gente imagina hoje, nesse momento, o Corinthians numa situação um pouquinho mais vantajosa do que essa. A gente traçava o Corinthians, né, com toda a dificuldade nessa mesma condição. Já falei aqui também, né, que o empate com o Bahia, por exemplo, tinha sido um grande resultado porque tinha barrado ou tinha, digamos assim, enfrentado um adversário, um inimigo direto, pelo mesmo objetivo, que é uma manutenção na Série A, brigar por uma Sul-Americana e tudo mais. Ainda acho que esse é o campeonato do Corinthians, mas hoje a situação já está um pouquinho melhor. Mas acima de tudo, acho que a gente precisa valorizar o que vem sendo feito. O Silvinho, com toda a desconfiança, ele entrega algo diferente. Nós já estamos vendo isso, é nítido, gente. Não é algo vistoso, não é algo plástico, não é algo brilhante, não é nada disso. É algo diferente diante das condições, diante das circunstâncias que ele tem no próprio Corinthians. Diante do time que era treinado pelo Wagner Mancini, que até encontrou ali um sistema com 3 zagueiros e tudo mais, mas na sequência foi vazado também, jogadores individualmente não estavam mais correspondendo, também sofria na criação ofensiva porque o elenco é limitado. Então, enquanto não chegarem reforços, o que a gente precisa entender? O Corinthians precisa, no jargão do futebol, fechar a casinha. Foi o que o Silvinho fez, e por isso ele tem a defesa menos vazada. Ele tem uma linha de 4 em que os seus 2 laterais não sobem. O Fábio Santos até se desgarrou um pouquinho mais no primeiro tempo, mas depois ficou. Ele tem uma segunda linha de 4 que também recompõe, especialmente quando você tem o placar a seu favor. Foi o caso no segundo tempo, em que até o Mosquito estava marcando aqui pelo lado direito defensivo, o Matheus Vital recompondo lá pelo lado esquerdo, depois quando entrou o Marquinhos fazendo a mesma coisa, se desgarrando um pouquinho para dar o combate junto com o Jô, e se somando ao Cantilho depois Xavier, uma linha de 5 jogadores, não deixando a Chapecoense entrar. É um jogo de risco, porque a Chape até entrou em alguns momentos, faltou qualidade. O Geovânio, ele chega e quase aproveita uma bola, o Perotti tenta de letra e a bola passa do lado da trave, o Foguinho arrisca de longe e o Cássio até fica bravo porque permitiram com que ele chutasse, mas vejam que numa zona menos perigosa. Ainda perigosa, mas menos, né? O Foguinho foi obrigado a chutar porque havia um paredão branco de jogadores do Corinthians e que ele precisou arriscar, e o Cássio fez 2 defesas importantes. Mas afora isso, a Chape não conseguiu, exatamente por conta desse ferrolho montado pelo Corinthians, especialmente depois do 1-0. De novo, é um jogo de risco? Porque se o adversário tem mais qualidade, ele pode entrar e pode empatar, mas tá também dentro do risco calculado de você fazer um gol no teu adversário, ainda mais fora de casa, e esperar
para ver o que vai acontecer. Poxa, mas falta ousadia ao Silvinho. Eu já fiz essa crítica ao Silvinho, mas a gente precisa entender também contextos, né? Circunstâncias. Eu acho que tem uma questão que a gente tem um vício, né, de comentar até, de que se fosse em Itaquera, talvez eu tivesse até cobrado mais do Silvinho. Como é fora de casa, porque a gente sabe que às vezes é mais difícil, não tem torcida, eu sei, esse fator não entra em campo. Mas mesmo assim, você somar pontos como visitante é fundamental para o campeonato. Então, quando o Cantillo, por exemplo, pede para sair, por que ele não colocou um meia, recuou o Gabriel, já que o Corinthians havia terminado o primeiro tempo com mais de 70% de posse de bola? Tá bem, é uma análise. Agora, eu também gosto desse sistema com o Xavier, como ele já testou em outras oportunidades quando não tinha o Cantillo. E não é porque saiu o gol que eu digo que funcionou, é porque ele mantém a estrutura. E o Silvinho está sendo muito coerente com as suas convicções, com as suas ideias. Você vê o time em campo, você vê a cara dele. E eu respeito muito isso. A gente pode não concordar com a filosofia de jogo, com o modelo, de achar que você tem uma preferência diferente, tá tudo certo. Agora, eu preciso respeitar a convicção, a coerência do treinador em que ele não muda a todo instante. Ele tem uma ideia e ele a mantém. E isso vai fazer com que o time tenha sequência de movimentos, uma memória tática. Isso vai facilitar também daqui para frente. Ele fez já uma mudança que me agradou. Quando ele tira o Mosquito e já mais para a parte final do jogo, quando ele coloca o Marquinhos, ele não tira o Mosquito, ele tira o Mosquito mais para o final do jogo. Ele tira o Vital. E aí ele coloca o Marquinhos pelo lado esquerdo e não no lugar do Mosquito pelo lado direito, como ele vinha fazendo, em 2 jogos consecutivos. Olha que legal, o Marquinhos fez uma jogada muito boa pelo meio, infiltrando, servindo o Mosquito que sai da marcação, faz um giro muito bonito e quase faz um golaço. Assim, o João Paulo fez uma defesaça, esse bom goleiro da Chape, que está sendo muito, digamos assim, está trabalhando muito, né? Porque a Chape tem vazado aí no sistema defensivo. Agora, vamos falar do gol, né? O gol surge, mais uma vez, de uma jogada do Mosquito pelo lado direito, aquela jogada pessoal, cruzamento para a área. Há uma disputa no meio da área, acho que com o Xavier, e a bola sobra para o Jô. Precisamos falar do Jô. Esse giro que o Jô deu em cima do Felipe Santana e a finalização forte, alta, para tirar o goleiro completamente da jogada, de centroavante mesmo, é algo que o Jô não conseguia fazer há cerca de 1 mês. Então, assim, é nítida a evolução do Jô. Ele pode estar longe do ideal, daquilo que o torcedor imaginava. Agora, o Jô já tem 4 gols no Campeonato Brasileiro, 7 gols na temporada, e se eu não me engano, ele marcou o 5º gol dele nos últimos... Não, o 4º gol dele, né, que é o 4º gol dele no Brasileiro, nos últimos 5 jogos, gente. Então, assim, é nítida a evolução, a melhora do Jô, a movimentação dele, porque não é só no gol. Ele tem feito o pivô com muito mais qualidade, nem isso ele conseguia fazer. Ele tem se movimentado muito melhor, ele tem dado opção para os seus companheiros, ele tem sido um cara muito mais participativo. E aí eu preciso acreditar, obviamente, a melhora do atleta, né, a insistência do atleta em querer corresponder. A gente já chegou e imaginou que o João não fosse mais ser o mesmo jogador, e talvez não seja, mas eu sempre falei aqui, poxa, ele podia encontrar alguns atalhos, ele tem experiência para isso, ele tem qualidade para isso. O Jô foi artilheiro a sua vida inteira, ele não é um cara velho pro futebol, 34 anos, gente. Por mais que você tenha uma idade mais avançada, ele ainda conseguiria corresponder, ainda mais na região onde ele atua. Ele não precisa correr muito, ele precisa só saber o que fazer quando a bola chegar no pé dele. E claro, ter uma movimentação sem a bola, ser um pouco mais participativo, era só isso que se exigia do Jô. E ele está entregando. Ele está sendo competitivo, ele está sendo participativo, ele está sendo efetivo. Não tenho o que dizer. Não tenho o que falar de Jô. Méritos também para Silvinho, que insistiu no Jô como titular. Você pode me perguntar, tá, mas também ele não tem outro jogador para colocar ali, ele era obrigado a colocar o Jô. Olha, o Mancini tentou o Cauê por várias rodadas, tentou o Varanda, tentou o Léo Natel de falso 9, testou várias alternativas que não o Jô, porque o Jô não estava entregando realmente. O Silvinho, não sei se pela falta de opções ou por convicção, não interessa. O Silvinho tem recuperado o Jô. E o Jô realmente tem se mostrado um cara, no mínimo, útil para o time. Para dizer o mínimo, né? Porque na verdade ele tem marcado todos os gols do Corinthians nos últimos jogos.
Então, realmente o Jô tá fazendo a diferença. O Corinthians precisava desse cara, porque na construção ofensiva a gente vê pequenas melhoras. Eu gostei dessa formatação tática no 4-1-4-1, em que o Gabriel se solta pelo lado esquerdo, o Vitinho acho que fez um bom jogo também, e aí você tem o Matheus Vital e o Mosquito. O Vital também fez um bom primeiro tempo. Talvez seja o melhor jogo do Vital depois de que ele voltou da lesão. Porque a gente ainda critica o Vital, né? O Vital ainda falta a individualidade, que é aquilo que ele tinha antes da lesão, né? Vocês vão lembrar, ele fez vários golaços partindo para cima do marcador. Ele tentou fazer uma jogada parecida no primeiro tempo, mas o Corinthians esbarrou muito no primeiro tempo nessa falta de profundidade, exatamente porque a Chape, o cenário foi outro, né? Ele começou com a Chape fechada, Corinthians mais de 70% de posse de bola, trocando passes e com dificuldade para entrar. Ele termina com o Corinthians se defendendo e a Chape tentando entrar e não conseguindo. Um jogo de xadrez estratégico, né? De duas equipes que não são construtoras ofensivas, mas que precisam encontrar os caminhos para a vitória. O Corinthians não tem tanta profundidade, tem pelo lado direito com o Mosquito. E, impressionantemente, acionou mais o lado esquerdo na primeira etapa com o Matheus Vital. Depois, no segundo tempo, não sei se o Silvinho foi uma estratégia para tentar driblar a Chape no sentido de que se a minha jogada tá manjada pelo lado direito com o Mosquito, eu vou inverter para tentar pegar o Jair Ventura de surpresa. Pode ter sido, mas aí no segundo tempo, quando a bola foi pro Mosquito, ele cruzou e o Jô acabou fazendo o gol da vitória. É uma melhora, é uma evolução nítida, organizacional, defensiva, de troca de passes, de um cara que está numa fase muito boa e está resolvendo lá na frente. É o chamado jogar por uma bola, mas não é só isso, né? Porque isso, na verdade, simplifica muita coisa. Quando a gente fala que o Corinthians jogará ou joga por uma bola, a gente está desconsiderando todo o resto. Para você jogar por uma bola, você precisa ter uma estrutura defensiva. Você precisa que a bola, pelo menos, chegue em algumas oportunidades claras para o centroavante. E olha que aí eu vou valorizar ainda mais o jogo. Essa não foi tão limpa assim, porque ele recebe de costas para o Felipe Santana. Ele faz o giro, ele encontra o espaço, ele faz a finalização. E por isso preciso valorizar o centroavante corintiano, que aumenta cada vez mais os seus números como artilheiro do século. Não foi um gol em Itaquera, né? Com mais um, ele passa o Romero como artilheiro da Neoquímica Arena. Vejam só, o Jô parece que ainda tem condições, que bom, de ajudar o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. Vocês gostaram do que viram? Eu gostei. A Chape é um adversário mais frágil, não há dúvida. Mas qual é a realidade do Corinthians? Era de ter dificuldades contra essa Chape há pouco tempo. E agora me parece que, da forma como o Silvinho vem recuperando o time, talvez a gente possa pensar que o Corinthians possa encarar um adversário maior, mais poderoso e também conseguir pontuar. Conseguiu empatar com o São Paulo e com o Inter, e vai ter um momento em que o Corinthians vai buscar uma grande vitória contra um grande adversário. Pelo menos se continuar nesse processo evolutivo. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!